E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, professor Lucas Siege, professor de Ciências e de Biologia de vocês. Eu fiquei um pouquinho sumido, mas eu voltei, viu? Agora a gente vai começar o PET 4, a gente vai fazer todas as semanas dele, né? Eu vou postando aos poucos para vocês, e não só fazer os exercícios, que eu sei que vocês gostam, mas também explicar a matéria, né? Que é muito importante para vocês também. Principalmente para vocês, o nono ano, que vão ingressar no ensino médio ano que vem. É uma nova etapa, uns novos desafios, e finalizando o nono ano com chave de ouro, tenho certeza que vocês vão mandar super bem no ensino médio. Agora, chega de enrolação, a gente vai falar sobre teorias evolutivas, correto? As teorias evolutivas são muito importantes para, principalmente quem já está no ensino médio, cai bastante em Enem, em as provas de vestibulares, e vale a pena você chegar no ensino médio já sabendo, pelo menos, as principais teorias evolutivas, correto? Antigamente, acreditava-se que as espécies não se modificavam com o passar dos anos, né? Que elas não evoluíam. Então, a teoria do fixismo, muita gente atrela ela às religiosidades, né? Algumas religiões que pregavam isso, que Deus criou todos os seres vivos e eles mantinham assim desde a sua criação, né? Obviamente que a gente não vai entrar no mérito religioso, e sim apenas na questão da matéria. Isso não quer dizer que as espécies se mantinham desde do início do planeta Terra, né? As teorias evolutivas, embora o nome teoria está destacado, é uma teoria muito bem embasada, com muitas evidências e são comprovadas cientificamente. Então, as teorias evolutivas que a gente conhece hoje nada mais são do que fatos já, ok? Mas isso é uma questão muito filosófica, a gente pode deixar para depois, vamos focar para o nosso PET aqui. Então, o fixismo não é uma ideia só apenas da religiosidade, tá? Tanto é que os filósofos muito famosos, como Aristóteles, acreditavam que as espécies se mantinham, né? Elas não se evoluíam, elas não se transformavam com o passar dos anos, com o passar das gerações, correto? Então, Aristóteles era um grande defensor disso e por muitos anos as pessoas acreditavam nisso, né? Uma das primeiras pessoas a propor isso, né, a desmistificar um pouco essa ideia, primeiro foi o Linneu, porque ele gostou de classificar os seres vivos, tanto é que nas aulas de classificação de seres vivos a gente escuta muito falar dele. Então, Linneu veio para falar, olha, os organismos têm uma semelhança entre si, né? Por isso que ele agrupava em alguns grupos, colocava determinadas espécies em um grupo, outras espécies em outros. Então, parecia que eles tinham um parentesco, correto? E esse parentesco era atrelado a uma evolução, ok? Mas só que era algo muito rudimentar, ninguém queria explorar muito isso. Tanto é que só depois Lamarck começou com essa ideia, né? Ele foi um pioneiro, praticamente, a propor que as espécies modificavam-se com o passar dos anos, né? Por algum motivo, ela se modificava. E Lamarck, ele vinha de encontro com os ideais de muitas religiões. Falava assim, não, você está falando que as espécies se modificam, você está falando, sei lá, que Deus não existe? Não era isso que ele queria dizer. Ele queria dizer que tinha pensamentos de que as espécies poderiam evoluir, né? Principalmente com o advento, né, de fósseis, né? Quando encontrou fósseis, viram que não só espécies que existiam espécies há muitos anos, há milhares de anos atrás, que não existem mais, como essas espécies que não existem mais são muito semelhantes às que existem atualmente. Então ele, né, observando essas coisas, vendo alguns estudos, conversando com outros cientistas, ele verificou que, possivelmente, a evolução era algo a ser considerado, né? A evolução das espécies pode ser algo considerado. Então, Lamarck começou a estudar as espécies. Primeiro de tudo, ele elaborou algumas leis que foram discutidas com muitos cientistas. A primeira dela é a lei
do uso e desuso, amplamente discutida. Significa dizer que se você usa determinada parte do seu corpo, determinado órgão, determinada estrutura demais, né, significa que você vai fortalecer essa área e essa área vai passar para os seus descendentes. Só que essa teoria, depois de muito tempo, ela foi caída por terra. Imagine só, você gosta de malhar, malha bastante, você malha seus braços bastante, então você fica todo bombadão, todo fortão. Quer dizer que seu filho vai ser assim? Não necessariamente, né? Ele não vai ganhar essa característica porque não está mexendo na genética dele. Naquela época lá ninguém conhecia genética, né? Então, as pessoas acreditavam que isso poderia acontecer. O grande exemplo, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, da girafa, né? Dos pescoços da girafa. Então, ele acreditava que se a girafa esticasse o pescoço, com o passar dos anos, ela poderia ter um pescoção grandão, né? Para que ela consiga se alimentar. Né? A gente sabe que não é assim que funciona. E também a lei da herança das características adquiridas significa que as modificações que ocorrem em um organismo, exatamente isso que eu falei para vocês, né, serão preservadas para as gerações seguintes. Né? Se você malhar o braço, seu filho vai ter o braço malhado? Será? Não vai acontecer isso. Se, por exemplo, eu faço experimentos com ratinhos de laboratório, pego um ratinho e corto o rabinho dele. Aí eu coloco ele para cruzar com uma ratinha. Os filhos desses ratinhos vão vir sem um rabo? Não, isso não vai acontecer. Então, a lei da herança adquirida também não é aplicada hoje em dia, embora foi amplamente discutido. Mas Lamarck estava todo errado, professor, como assim? Ele pode propor um negócio? Ele foi o pioneiro, foi o primeiro a tentar colocar essas ideias, né? E depois veio Darwin. Embora eles não viveram juntos, né? Viveram um curto intervalo de tempo, né? Lamarck morreu em 1829 e Darwin, né, nasceu em 1809. Então, cerca de 20 anos eles conviveram, né, no mesmo período, mas eles não se conversavam, né? O Darwin era muito jovem e o Lamarck já estava mais velhinho. Então, não teve tanto trocar de ideias ali. E Darwin tirou muitas ideias de Lamarck para propor as suas teorias. Então, aí eu separei para vocês uma apresentaçãozinha, coloquei uma girafa aqui, bem bonitinha, bem fofinha, para a gente começar a nossa discussão. Né? Lamarck propunha essa ideia. A ideia de que as girafas, antigamente, como os registros fósseis nos mostram, elas não tinham os pescoços, né, grandes. Elas tinham pescoço comum, como se fossem cavalinhos, né? Como se fosse um cavalo. Imagine um cavalo. Então, o pescoço normal, né? Não era um pescoção grandão assim. Acreditou-se, né? Lamarck propôs a ideia de que quando ela esticava o pescoço, ela usava bastante esse órgão, olha a lei do uso e desuso, né? E conseguia chegar nas árvores maiores, correto? E depois, olha a outra lei, lei de característica adquirida, né? E depois, quando ela se reproduzisse, os filhos dessa girafinha teriam pescoço grande também, né? Só que Darwin propôs outra ideia, né? Ele viu que isso não ia dar certo. Ele viu que isso daí não se aplica, né? Se a gente fazer o experimento do rato, a gente já cai por terra a experiência de Lamarck. Se a gente fazer a experiência do bombadão, o filho do bombadão não vai nascer bombadão. Então, isso daí não quer dizer muita coisa. A Lamarck ajudou bastante? Ajudou. Mas Darwin propôs essa ideia, uma ideia um pouco mais trágica, né? Porque requer morte. Por que é morte? Morte do menos adaptado, né? É a morte do mais fraco? Não necessariamente, né? A gente escuta muito aí nos ditos populares que é a sobrevivência do mais forte, a lei da selva é a sobrevivência do mais forte. Na verdade, não. É do mais adaptado. Força não quer dizer muita coisa, mas se você estiver bem adaptado, aí sim vale muito a pena. Porque olha só, antigamente as girafinhas tinham o pescoço curto. Isso a gente já falou e o Lamarck também acreditava nisso, né? Pelas evidências dos fósseis.
correto? Então, as girafinhas que tivessem o pescoço um pouquinho maior, um pouquinho só, ela já tinha vantagem acima das outras girafas com pescoço pequeno. Então, quem tinha um pescoço um pouquinho maior conseguia se alimentar melhor, conseguia chegar no topo das árvores, ou pelo menos nos galhos maiores. As outras que tinham um pescoço muito pequeno, por mais que ela tentasse, ela não conseguia se alimentar. E se ela não consegue se alimentar direito, o que acontece? Ela não consegue ter força, ela não consegue ter energia, ela não consegue ter condições para encontrar um parceiro sexual e gerar novos descendentes, né? Então, ela não conseguia reproduzir. Por outro lado, a girafa que tinha o pescoço um pouquinho maior, ela conseguia reproduzir. Ela estava alimentada, estava forte, estava com energia, né? Então, a parceira, a fêmea, ela vai escolher a girafa mais corpulenta, aquela que tiver mais energia, aquela que for mais bonita, aquela que se alimentou melhor, para trazer para a sua prole os melhores genes, que a gente chama de valor adaptativo. Então, quem tem o maior valor adaptativo é aquele que está mais bem adaptado, aquele que tem mais vigor, né? Está bem alimentado, está bem mais musculoso, ok? Então, a fêmea da girafa vai escolher aquela que tiver se alimentado melhor, né? Então, é uma pequena variação que ao longo dos anos isso vai selecionando. Porque se eu selecionei uma que tem um pescoço um pouquinho maior, ela vai reproduzir, ela vai entregar a genética. A gente viu na genética isso. Ela vai entregar essa genética favorável, esse DNA que contém o DNA do pescoço um pouquinho maior. E isso, com o passar dos anos, vai fazer com que o pescoço aumente, ok? Com o pescoço aumente, porque com o passar dos anos, as fêmeas vão acabar escolhendo aquelas que têm o maior pescoço. Por quê? Quem tem o maior pescoço se alimenta melhor, está mais forte, está com mais energia e muito mais virilidade, os machos bem mais viris, e as fêmeas vão escolher eles. Entende como é que é a diferença? Então, é assim, não foi de um dia para o outro que a girafa ficou com o pescoço grande, foi o passar de longas gerações, tá? Então, Darwin colocou essa ideia, tá? Com as suas viagens que ele fez, ele buscou algumas ideias e conseguiu trazer a sua própria teoria. Agora, a gente vai propor uma pequena discussão. Um gafanhoto rosa e um gafanhoto verde. Na verdade, isso aqui é uma esperança, né? Uma esperança verde. Mas não importa, o que importa aqui é a cor. Por que será que a gente não vê gafanhotos rosa por aí, né? Com muita facilidade? E facilmente a gente consegue ver grilos, gafanhotos, esperanças da cor verde, ok? Imaginemos um gramado com uma população dessas duas espécies, uma rosa e uma verde, ok? E elas estão aqui nesse gramado. Qual que você visualiza com mais facilidade? Hein? Qual que você visualiza com mais facilidade? Obviamente o rosa. Quem tem essa visão de predador? Os próprios predadores deles, os passarinhos, né? Os pássaros, enfim, que comem insetos, vão olhar para esse gramado, oba, tem comida, tem um monte de gafanhoto ali. Então ela vai pegar aqueles que ela está mais visível, né? Os outros estão camuflados, estão muito bem adaptados ao ambiente que eles estão. Você concorda comigo? Então, se eles estão bem adaptados, quem que vai entregar o valor adaptativo? Quem que vai conseguir se alimentar? Quem que vai conseguir estar vivo para poder se reproduzir? Com certeza vai ser os verdinhos, né? Então, isso nos mostra que os verdinhos têm o maior valor adaptativo. Estão muito mais adaptados, conseguem se reproduzir mais, conseguem se alimentar melhor. Então, eles vão evoluir para isso. Então, depois de um tempo, obviamente, quem vai sobressair são os gafanhotos verdes. Eles vão conseguir se reproduzir melhor. O gafanhoto ficou verde, né? Ele era rosa e ficou verde? Não, isso não aconteceu.
né? Então, o gafanhoto rosa aprendeu, peraí, eu não posso ser rosa, eu tenho que ser verde para o passarinho não me comer. Não, não foi isso que aconteceu, entende? O gafanhoto rosa ainda existe, lá, tá ali, tá bonitinho ali, né? Mas só que tá difícil viver nesse ambiente, ele vai ter que mudar dali para ele sobreviver, senão o passarinho vai lá e pega, né? Os amigos dele foram tudo embora, agora tá sobrando só esses aqui. Então percebe que quem tem mais facilidade para viver nesse ambiente são os gafanhotos verdes, tá? Então é isso que é a teoria de Darwin, tá? O gafanhoto verde está muito bem mais adaptado do que o gafanhoto rosa. Então por isso ele consegue se reproduzir e gerar novos descendentes, tá? Então quem vai ser verde? Os filhos dele. Não vai ser rosa, porque o rosa não vai conseguir se reproduzir, porque ele vai ser devorado pelo passarinho. Tá certo? Agora a gente pode fazer as nossas atividades, ok? Então vamos começar, pessoal. A número 1, ela é muito bacana, eu tenho certeza que vocês vão gostar dela, porque ela tem uma imagem aqui que mostra várias espécies de aves, né? Com seus diferentes bicos, né? Com bicos de diferentes formatos e tamanhos. Cada uma delas vai ser específica para o seu hábito alimentar. Elas vão se alimentar de alguma coisa, né? E cada ave se alimenta de uma coisa, ok? Pelo menos aqui nesse desenho. Uma vai ser carniceira, outra vai ser pescadora, outra vai ser filtrador, né? Outros vão usar o bico para perfurar os galhos das árvores, encontrar insetos, pica-pau, né? Outro vai ter um bico bem maior, como se fosse tucano, né? Para quebrar algumas cascas de frutas, né? Ou frutos com sementes muito grandes. Outras, como o beija-flor, pequenininho, né? Mas com bico especializado para chegar lá dentro da estrutura reprodutiva das flores e conseguir tirar seu néctar. Enfim, cada um vai ter a sua especialização. As aves são um grupo muito fascinante e Darwin estudou bastante as aves, principalmente os tentilhões durante as suas viagens, né? Os tentilhões lá da ilha de Galápagos, ele observou que esse mesmo grupo possuíam diferentes espécies com diferentes bicos, né? Às vezes, na mesma árvore, tinha uma espécie de tentilhão que tinha um bico mais fino e outra que tinha um bico mais grosso. E, quando ele observava isso, ele via que esses dois pássaros diferentes se alimentavam de coisas diferentes. Então, eles conseguiam conviver perfeitamente, porque eles não se alimentavam da mesma coisa, então não dava briga, né? Não dava competição, certo? Então, isso era muito importante. As aves, né, a variedade de aves que a gente tem hoje, muito se deve pela falta de competição entre elas. Cada espécie vai se alimentar de uma coisa, né? Então, não vai ter uma competição. Obviamente que vai ter competição dentro da espécie, né? Se é a mesma espécie, elas vão comer a mesma coisa. Mas entre espécies diferentes, raramente você vai encontrar uma competição, graças a essa diferenciação dos bicos. E quem fez isso? A própria seleção natural, né? A seleção natural permitiu essas mudanças morfológicas bem graduais, né? Com o passar do tempo, ela foi modificando, né? O valor adaptativo foi sendo entregue. Então, quem conseguia, por exemplo, num lugar que só tinha grama, quem conseguia comer só grama, se dava bem. Quem tinha um bico grandão que não dava para conseguir comer a grama, não conseguia se reproduzir. Então, é assim que funciona. Essa é a seleção natural. Então, se a gente trazer aqui, ó, para a questão, tá lá. Atualmente, muitos especialistas classificam as aves de acordo com sua dieta alimentar, sendo essas construídas por aves insetívoras. O que é isso? Aves que comem insetos. Frugívoras, aves que comem frutas. Piscívoras, que comem peixe, né? Carnívoras, que comem carne, né? Que seria qualquer tipo de animal ali em si, né? Como vamos supor a coruja. A coruja come rato, uma carne, enfim. Né? Carniceiras, qual a diferença de carnívora para carniceira? Quem é carniceiro come cadáver. Nectarívoras, que comem néctar, ou nectívora, né? Mesma coisa. E herbívoras, come vegetais em si, né? Come plantas, tá? Só que dentro de herbívoras podem ter diferentes, né? Comedor de semente, comedor de grama, comedor de frutas, e assim por diante.
tá? Comedor de algas, pode ter também. Enfim, vamos lá. A número 1, agora temos 4 sentenças e a gente tem que dizer quais delas estão certas e quais estão erradas. A gente vai passando aqui aos poucos. Então, número 1, devido às suas especializações, como o bico e asas, as aves são pouco adaptadas para explorar diversos tipos de ambiente. Poxa, gente, se ela tem uma grande variedade de formato e tamanho de bico, ela é pouco ou ela é muito adaptada? É muito adaptada, né? Então, ela aí está errada. Número 1 está errada. Ela é muito adaptada. Esse grupo, o grupo das aves, é extremamente adaptada para explorar diversos tipos de ambientes, né? Quem come mais frutas está em regiões onde tem bastante frutas. Quem não come fruta, mas come grama, está em regiões que tem bastante grama. Quem não, por exemplo, rede de pesca, os pelicanos, por exemplo, né? Eles vão poder habitar regiões próximas ao mar, né? Olha só a variedade de ambientes que ela está conseguindo encontrar com isso, né? Então, a número 1 está completamente errada. Já a número 2, que nós temos aqui, ter bicos diferentes contribui para evitar a competição pelos mesmos tipos de alimento. Foi exatamente o que eu falei um tempo atrás aí, né? Que, por exemplo, o tucano e o pica-pau, eles não vão competir entre si, né? Porque um vai ficar quebrando os troncos de árvore para tentar achar inseto. E o tucano não está nem aí para ele vai comer a fruta dele ali de boa, né? Então ele não quer saber de inseto, ele quer saber das frutas dele. Enfim, é só um exemplo mostrando que elas não vão competir, eles vão viver amigavelmente no mesmo ambiente, correto? E a número 3, em um ambiente seco onde só existam gramíneas, as aves de bico tipo frugívoro e de rede de pesca terão alto valor adaptativo. Vamos ver aqui, ó. Frugívoro, tucano de novo. Rede de pesca, o pelicano aqui. Esses dois aqui estão em um ambiente seco, onde só tem gramínea. Será que esses bicos gigantes aqui vão conseguir comer grama? Não vai conseguir. Então, se eles não vão conseguir nesse ambiente aí, eles têm que meter o pé dali, né? Mas vamos supor que eles não conseguem meter o pé dali. Eles não vão conseguir reproduzir. Eles vão estar tudo com fome, né? Eles vão estar fracos, sem energia. Como é que eles vão encontrar parceiro sexual para gerar novos descendentes, né? Que é isso o valor adaptativo. A sua condição é para você entregar os genes adiante, né? Passar os genes adiante. Passar esses genes para as próximas gerações. Então, se ele não consegue fazer isso, o valor adaptativo é muito baixo. E a número 4, para finalizar, a seleção natural conduz às mudanças fenotípicas, né? O que são mudanças fenotípicas? Essas mudanças que a gente consegue visualizar. Tamanho do bico, formato do bico, a cor do bico, a cor da asa. Então, isso são mudanças fenotípicas. Então, quem conduz a essa mudança? Seleção natural. Então, quem tem um bico grande, né, e precisa comer coisas grandes, duras, quem tem um bico grande vai obter vantagens em relação aos outros, né, que tem um bico menor que não consegue comer ou quebrar aquela semente, por exemplo, ou aquela fruta. Enfim, então, a seleção natural conduz essas mudanças fenotípicas, já que esses pássaros apresentam variações morfológicas na estrutura do bico, que se relacionam com o contexto de diferentes nichos alimentares ocupados. Então, as variações morfológicas estão intimamente ligadas, sim, aos seus nichos alimentares, ao seu comportamento alimentar, né? Com as coisas que eles se alimentam. Então, é exatamente isso. Então, quem vai conduzir isso? A seleção natural, né? Então, essas variações morfológicas estão, sim, intimamente ligadas ao seu hábito alimentar. Então, só pode ser a letra C, né? Número 2 e número 4. Correto? Partiu para 2. Continuando, nós temos o número 2. Considerando as diferentes hipóteses evolucionistas, analise as afirmações abaixo e as respectivas justificativas. O gafanhoto é verde porque vive na grama. Seguindo esse raciocínio por viver na grama, o gafanhoto passa a produzir pigmentos verdes que o ajudam a se confundir com o ambiente, passando essa característica para os descendentes. Então, o que ele quis dizer aqui nessa primeira aqui? Que o gafanhoto é verde porque ele está ali na grama, né? E vamos supor que ele era rosa antes. Ele percebeu, opa, deixa eu me camuflar aqui, eu vou começar a produzir pigmentos verdes e ficar verde para ficar camufladinho, bonitinho, né? Isso não acontece, né? Então, essa ideia aqui, né, está atribuída ao lamarquismo, tá? Ele está perguntando qual é a afirmação que pode ser atribuída
a essa primeira frase, né? Então, a número 1, ela é atribuída a Lamarck. E a número 2, será que ela é atribuída a alguma delas ali? Vamos ver. O gafanhoto vive na grama porque é verde. Segundo esse raciocínio, por ser verde, o gafanhoto fica protegido dos predadores. Consequentemente, pode gerar descendentes, aos quais transfere suas características. É exatamente isso, tá? Então, esse daqui seria Darwin, né? Então, a número 1 é o Lamarck e a número 2 é o Darwin. Esses dois aqui a gente vai ver nas próximas aulas, eu não sei porque que o Pet quis colocar eles aqui. Talvez como um mini spoiler, né? Nas próximas aulas a gente vai conversar sobre esses dois caras aqui que são muito importantes, o Pasteur e o Spallanzani, tá? E a número 3 é bem legal, bem parecida com aquela imagem que eu coloquei dos gafanhotos, né? Vamos visualizar a imagem primeiro e depois a gente responde bonitinho lá. Aqui a gente tem essa coruja bem bacana, né? Que se alimenta de ratos. E nós temos a primeira população aqui inicial, onde essa população inicial, os ratos marrons escuros, né, ou ratos pretos, não sei, estão em maior quantidade comparando com os ratos brancos. E depois de um tempo, né, depois de algumas gerações, os ratos pretos estavam diminuindo de população cada vez mais. Em contrapartida, os ratos beges, esses mais clarinhos aqui, estavam se reproduzindo mais, estavam conseguindo gerar mais descendentes e aumentou a sua população muito mais do que os ratos pretos, né? Na verdade, os ratos pretos estavam quase sumindo já. O que será que aconteceu aqui, né? Uma pequena seleção natural, onde que os ratos pretos estavam sendo muito mais visíveis nesse campo aqui, ó, desmatado, né? Nesse campo aqui baixinho, né? Com uma coloração mais clara. Então, quem era mais visível? Aquele que se destaca mais, né? O preto está se destacando muito melhor nessa paisagem aqui, né? Então, a coruja, ela é uma ótima, uma ave que vê muito bem, que tem uma ótima visão, e os branquinhos, né, esses beges, estavam mais camuflados. Então, o que aconteceu aqui? Que você vai ter que falar aqui como você se explica esse fato à luz das ideias de Darwin, né? Então, você vai explicar que houve uma pequena seleção natural. Vou colocar aqui para vocês, né, um modelinho de respostas mais interessantes, né? Então, você tem que explicar para mim que houve uma pequena seleção natural, onde os ratos brancos possuíam maior valor adaptativo por estarem mais adaptados àquele ambiente, correto? Ou seja, eles se camuflam melhor nesse ambiente, enquanto os ratos pretos não possuem um valor adaptativo tão alto quanto os brancos, né? O valor adaptativo deles é muito mais baixo. E como ele está sendo mais visível, ele vai ser predado com mais facilidade. Quer dizer que o rato branco, o rato bege, sei lá, não vai ser predado? Não. Ele pode ser predado, ele pode dar o azar ali da coruja ver ele ali meio camuflado ali, mas viu, né? Mas é muito mais fácil ele ver o preto, né? Então é isso que você vai ter que responder aqui na questão 3. E eu agradeço porque a gente já finalizou a nossa primeira semana e na próxima semana a gente volta com mais questões do PET. Eu peço você que deixe seu like, né? Que se inscreve no canal. A maioria das pessoas que veem meus vídeos não são inscritas, inclusive os meus alunos, tá bem? Então se inscreve aí rapidinho, tá bom? Compartilhe para aquele seu amigo que quer fazer o PET também, né? Que tá precisando, que o professor tá cobrando e tal. Manda lá para ele, que eu tenho certeza que vai ajudar. Ok? Muito obrigado e até a próxima.